Oi, gente, hoje eu vim ler uma história para você sobre a panela enferrujada. Muitas vezes a panela enferrujada, se você usasse dentro alimento, ela não ia se corromper, encher de ferrugem, de coisas sujas e a carne ia ficar estragada. Pois é, assim mesmo acontecia em Jerusalém. Anunciando a queda irreversível da cidade devido aos seus pecados e violência através da parábola da panela enferrujada. E essa parábola ela não foi contada por Jesus, e sim por Ezequiel, o profeta. Através da parábola da panela enferrujada, o capítulo descreve a destruição narradas. Além disso, narra a morte da esposa de Ezequiel, como um sinal de luto silencioso. Sabe por quê a esposa de Ezequiel teve que morrer? Porque ela era muito importante para Ezequiel, muito importante. E como um sinal de Deus para aquele povo entender que era Deus que estava usando Ezequiel, foi necessário acontecer a morte da sua amada, admirável esposa. E ele não poderia praticar os rituais de um luto. Tinha que ser um luto silencioso, e é um luto que dói mais, porque você não pode ali fazer os rituais de cerimônia ali da pessoa, velar a pessoa como ela deveria ser velada, por ela ser tão amada por Ezequiel. E não foi um evento aleatório, mas um ato simbólico por Deus para transmitir uma mensagem de juízo a Israel. Pois é, essa história ela relata que a esposa de Ezequiel era uma esposa admirável e uma esposa que ele estimava muito, que ele amava e era perfeito aos olhos de Ezequiel. Mas muitas vezes Deus tem que tirar alguém que a pessoa ama para mostrar que Ele é Deus, que Ele está no poder, que Ele controla a morte e a vida. E muitas vezes, por o povo ser rebelde, ele não queria entender, não queria dar ouvido à voz de Ezequiel. Quando Deus queria transmitir uma palavra através de Ezequiel, muitas pessoas não davam ouvido. E o fogo simboliza o juízo de Deus, que purificará a cidade através da destruição, indicando que ela não tem mais conserto. Agora pensa comigo numa cidade que você vê que não tem mais conserto, que Deus já falou e ninguém quer dar ouvido, e muitas vezes acontece. Sabe por que muitas vezes acontece a destruição de algum lugar ou percas? Por causa da desobediência do povo. Muitas vezes Deus está usando seus profetas para falar e o povo não está dando ouvido. O povo quer saber de festa, quer saber de farra, quer saber de tantas coisas, corrupção, injustiça. E Deus é amor, mas também Ele é justiça. E quando Ele se ira, aí você não pode competir com Deus, porque a ira de Deus ela é grande. E quando Deus se ira, não tem para onde você correr, porque Deus avisou e muitas vezes o ser humano ele não quer dar ouvido para as coisas de Deus. E da mesma forma acontecia com aquele povo em Jerusalém. E a morte da esposa, Deus tira a delícia dos olhos de Ezequiel como sinal profético, e ele ordenando não realizar o luto público tradicional. Isso simboliza que o julgamento de Jerusalém e o templo foram destruídos. E olha só, no versículo 25 a 27, Ezequiel
ele seria libertado da sua nudez, que lhe impedia de falar livremente ao povo, apenas quando a notícia da queda de Jerusalém chegasse, confirmando que tudo que Ezequiel profetizou veio de Deus. Deus teve que tirar a pessoa que Ezequiel mais amava para provar para aquele povo que era Deus que estava usando Ezequiel ali, que não era o Ezequiel próprio a falar ao povo, a querer mudar aquele povo, a querer que aquele povo acreditasse nas coisas de fato que estavam acontecendo. Ali acontecia muitas coisas erradas. Acontecia idolatria e injustiça. Por isso que Deus se irou com aquele povo. E usando Ezequiel para falar, mas aquele povo não queria dar ouvido para o que Ezequiel estava ali proclamando. E foi necessário Deus usar a extrema dor de Ezequiel, tirando a sua esposa, que ele amava tanto. Por isso que ela era chamada dessa maneira, delícia dos olhos de Ezequiel, porque ela era amada demais por Ezequiel. E para aquele povo entender que mesmo na extrema dor, Ezequiel ali, ele não foi mostrar o luto dele para aquele povo, e sim ele mostrou o luto silencioso, provando que era Deus que estava usando ele para aquele povo. E este capítulo enfatiza a soberania de Deus e a gravidade do pecado. O pecado ele é tão grave que muitas vezes é necessário Deus agir dessa maneira para que o povo venha a entender que Ele é soberano em todas as coisas, em tudo que Ele faz. Ele é soberano, Ele é maior do que qualquer coisa, Ele é maior do que eu, do que você aí do outro lado. E a fidelidade do profeta em obedecer mesmo em meio à extrema dor. Mesmo ele na extrema dor, que foi a perca da sua amada esposa, ele obedeceu a Deus. Ele foi fiel a Deus. E muitas vezes nós não queremos obedecer, nós não queremos ser fiel a Deus. E por qualquer coisa, por qualquer motivo, a gente quer abandonar as coisas de Deus. E Ezequiel em nenhum momento, mesmo na dor, no luto silencioso, ele provou que ele era fiel a Deus. Que você possa também ser fiel a Deus, que você possa também profetizar, que você possa proclamar o nome de Deus, que você possa levar o ID do Senhor aonde quer que você for. Que você não negue a Deus, mas que você venha proclamar as boas novas do Senhor.